Bem-vindo ao GoTech. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquisição de iPhones usados. Então, está chegando o final de ano, nós temos aí pessoal recebendo 13º, recebendo presentes, e muitas vezes, com os preços bem caros dos dispositivos novos, o pessoal acaba optando por mercado de usado. E o iPhone é uma ótima opção como celular de segunda mão. Uma análise modelo a modelo do que compensa agora, no final de 2023, já pensando em 2024, adquirir o dispositivo usado. Então, vamos começar pelo iPhone 14 Pro. Esse é claro que a gente vai recomendar a aquisição, porque o aparelho tem um ano do seu lançamento. A diferença do 14 Pro para o 15 Pro, não na versão Max, mas na versão comum, é praticamente somente a parte de USB, que o 14 Pro ainda é o conector Lightning, e algumas adições de software, como a possibilidade de você editar o foco da imagem posterior à foto que você tirou. Então, as características, a gente tem uma tela Super Retina XDR, e o interessante é que você consegue aqui uma taxa de atualização de 1 até 120 Hz. Tem uma tela OLED, a resolução é sempre a mesma, já conta com a Dynamic Island, tem a tela sempre ativa, que você pode deixar que ela consome pouca energia, uma tela de 1000 nits, pode chegar até 1600. O processador é o A16 Bionic, que tem 6 núcleos de CPU e 5 núcleos de GPU. E para a Neural Engine, que é o que faz a inteligência artificial, 16 núcleos. Quanto à câmera, ela é praticamente a mesma câmera do 15 Pro. Então ela tem uma grande angular de 48 megapixels, com aberturas de 24 milímetros. A ultra angular é de 12 megapixels, com abertura de 2.2 e uma tela objetiva de 3x, com abertura de 2.8, que é o equivalente a 77 milímetros. Então você tem tanto o zoom de 1, 3 e meio x, traduzindo no nosso cotidiano de filmagem. E também você tem a opção de Apple Hall. Então, eu recomendo, se você tiver disponibilidade para comprar o 14 Pro, só tomando cuidado para você não economizar na capacidade, tá? O ideal é você trabalhar com 256 para cima. Eu, por exemplo, comprei esse equipamento no exterior e quando eu fui comprar ele, eu tinha uma dificuldade muito grande com a aquisição porque você não tinha disponibilidade do aparelho nas lojas. Isso em novembro já, um mês, quase 2 meses depois do lançamento, porque existiam problemas na Foxconn e eles não estavam conseguindo produzir esse equipamento a tempo para entregar para as lojas. Então eu acabei adquirindo de 1 TB. E aí o interessante é que eu tenho um outro canal e eu acabo gravando com o meu iPhone. E aí a capacidade de 1 TB acabou sendo importante para mim. Então, nunca faça a conta para adquirir um novo equipamento com o armazenamento no limite. Sempre pense que armazenamento você não vai conseguir trocar posteriormente, você vai ficar com o celular pelo menos de 2 a 3 anos e você não vai conseguir fazer depois uma atualização nesse requisito. Então agora vamos falar sobre o valor, tá? Você vai começar a encontrar ele a partir de R$ 7.000, e aí vai depender do estado e da capacidade. Eu geralmente tento trocar todo ano, e por exemplo, quando eu vendo ele com o Apple Care. Então, agora que eu devo ir para o 15, eu vou vender esse meu com uma garantia de 1 ano. Então, isso também acaba agregando um valor na hora da venda. Então, pense que ele vai começar em torno de uns 7.000 na versão de 128, e aí vai subindo de acordo com a quantidade de memória. Então agora vamos ao iPhone 14. No site da Apple ele começa em R$ 6.000, mas eu acredito que você consegue achar boas promoções em torno de 4.500, 4.700. É um telefone interessante, ele não tem a Dynamic Island, ele tem aquele entalhe mais antigo, que era o usual até o iPhone 13 Pro, por exemplo, nos tops de linha. Tem uma super tela Retina XDR, então é uma tela OLED.
Já conta com o A15 Bionic como chip de 5 núcleos. E o sistema de câmera ele perde uma câmera em comparação ao iPhone 14 Pro. No iPhone 14 Pro você tem 3 câmeras, uma grande angular e uma ultra angular. Você perde a teleobjetiva, então você não tem um zoom de 3x, você consegue até um zoom de 2x, que é bem interessante também. Quanto à durabilidade de um iPhone 14, que nós não comentamos no iPhone 14 Pro por ser a mesma linha. Eu acredito que você adquirindo um iPhone 14, você vai ter um celular bem utilizável durante mais 5 anos. Então dá para dizer que você vai ter um celular praticamente até 2029 funcionando bem. Claro, sempre tomando cuidado de carregar com um bom carregador. Se for fazer reparos, fazer na rede autorizada para não colocarem uma peça falsa para você ou uma peça que não funcione tão bem, como bateria, que é um item muito importante, que as pessoas começam a ter problema agora com as atualizações, que a Apple vai verificar se a distribuição de energia é a mesma. Então, fazendo os reparos necessários, uma manutenção necessária, ele vai funcionar super bem. O cabo continua sendo Lightning, que só foi acrescido USB-C agora a partir do ano de 2023, da linha 2015. Então, se você encontra ele novo a partir de R$ 4.500, vai conseguir encontrar ele no mercado de usado a partir de uns 3.800. Você praticamente vai ter o melhor custo-benefício possível em termos daquilo que você está pagando para a tecnologia que você está recebendo. Então, eu super recomendo a compra do iPhone 14, assim como do iPhone 14 Pro. Já o iPhone 13 Pro não é mais vendido pela Apple, você não vai conseguir encontrar ele novo. É um aparelho de 2021. Então, você vai já encontrar ele com pelo menos aí quase 2 anos de uso. Vai ter que ficar alerta com a bateria, verificar se ela já foi trocada, se é uma bateria original que foi adotada, se os reparos também de tela são telas originais que foram substituídas, se nunca teve troca. Então, é um celular que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas se você conseguir encontrar um aparelho que é tudo original, bem conservado, é uma ótima compra ainda. Porque a gente tem que lembrar que os saltos tecnológicos de geração para geração são saltos menores. Então no iPhone 13 Pro você vai ter uma tela XDR Retina com ProMotion, ou seja, aquela variação de 1 até 120 Hz, tela OLED, você vai ter algumas perdas tecnológicas, então você não vai ter, por exemplo, aquela tela Always On. Você vai ter uma tela de 1000 nits e em momentos de muita luz ou quando ele tiver em HDR em 1200, ou seja, ele vai perder um pouquinho, mas também nada significativo no uso. Ele tem o A15 Bionic, são 6 núcleos de CPU, 5 de GPU e 6 núcleos para desempenho. Quanto às câmeras, ele tem uma câmera ultra angular com abertura de 1.8, uma grande angular de 1.5 e tem uma teleobjetiva de 3x de 2.8. Eu acho perfeito. A diferença da câmera para o 14 Pro é pouca diferença, então você vai conseguir tirar ótimas fotos com ele. É um equipamento que você pelo menos vai conseguir trabalhar aí também nos próximos 4 anos, 5 anos sem aperto, então dá para dizer que esse equipamento você vai conseguir ele trabalhar até 2027, 2028, sempre também tomando os cuidados que a gente citou no modelo anterior, quanto à troca de peças, utilizando sempre peças genuínas e uma assistência técnica de confiança. Ele também já tem ProRAW para tirar foto, então você consegue tirar uma foto numa qualidade melhor, mas você aqui não tem uma câmera de 48 megapixels, tá? A câmera é de 12 megapixels e, assim, é o suficiente esses 12 megapixels. Você vai ter, quando você ampliar a foto, uma perda relativa de definição, mas não é nada muito significativo. Eu acho que o iPhone 13 Pro é um ótimo aparelho ainda. E o melhor, você vai conseguir encontrar ele a partir de R$ 5.000, 4.800, 4.700, que, embora eu reconheço que é um valor caro, é pesado, mas continua sendo um ótimo aparelho. O iPhone 13 também é um excelente aparelho. Ele novo custa R$ 3.900, que é um valor interessante para quem quer ter um iPhone. Eu sei que se você procurar Android nesse valor, você vai encontrar bons Androids,
Mas, se você quer ficar no ecossistema da Apple, é uma ótima opção. Então, você vai encontrar 3.900 novo, provavelmente vai conseguir encontrar a partir de R$ 3.000, 3.200 no mercado de usados. Lembrando que é um aparelho que você vai ter que verificar se as peças trocadas nele são peças genuínas, se a bateria também. Então, é um cuidado que você tem que tomar, mas é um ótimo aparelho. Ele tem também uma tela Retina XDR e não tem aquela tecnologia de Always On que tem no iPhone 14 Pro. Já o brilho máximo da tela, agora ele tem de 800 nits contra 1000 da versão Pro e chega até 1200 com conteúdo HDR, ou se não, se você precisar de muita luz. Quanto às câmeras, a câmera é de 12 megapixels, tanto grande angular quanto ultra angular. Interessante que na grande angular você tem uma abertura de 1.6 que vai conseguir fotos de ótima qualidade mesmo no ambiente mais escuro. Isso é muito importante. Então, pense o seguinte, quando você estiver procurando uma câmera, a abertura, quanto menor, mais luz entra. Então você consegue fotos melhores em um ambiente mais escuro com isso. Então ela tem uma grande angular que vai te permitir tirar fotos com 0.5 e o zoom chega ótico até 2x, que é bastante satisfatório para você utilizar, lembrando que está em 12 megapixels. É um ótimo custo-benefício para quem quer continuar dentro do ecossistema da Apple, e eu realmente recomendo a compra, já que você vai ter um aparelho aí que vai funcionar durante bastante tempo. Também acredito que você vai ter aí de 4 a 5 anos sem nenhum problema. Então, 2027, 2028, 2029 no limite, tá bem ok. Você vai gastar em torno de R$ 3.000 no mercado de usado, 3.500, 3.900 até se for um novo, dependendo da capacidade, e vai ter 4 anos de celular. Pensa que o celular vai te custar em torno de R$ 1.000 por ano, e aí depois ainda você vai conseguir vender lá na frente. Então é um equipamento que eu recomendo a compra. Agora a gente chegou no iPhone 12 Pro. Ele tem também a tela XDR em OLED, tem HDR, o processador é um A14, a câmera, a grande angular, tem uma abertura de 1.6, ele tem uma possibilidade de receber muita luz, então para fotos escuras é um celular interessante. Tem uma teleobjetiva de 2x agora, não é 3x, tá? E com abertura de 2.0, que é uma lente bem clara para uma telefoto. Já tem fotorretrato, ele também tem, ele trabalha também com aquele scanner para ajudar nas fotos noturnas, que ele chama de LiDAR, que ele tenta medir a profundidade, é bem interessante. Você vai ter um bom equipamento, só tem que tomar cuidado, como eu sempre falo, com a origem das peças de quem você vai comprar. Então, por exemplo, se a bateria é original, se a pessoa já trocou a tela e a tela também é uma tela original, mas pensando que você está adquirindo o equipamento, ele com a manutenção ideal, é um ótimo equipamento. Provavelmente aqui você vai ter que já começar a pensar na troca da bateria a curto prazo. Mas mesmo assim, trocando pela bateria original, que vai custar mais ou menos em torno de R$ 700, como a gente já expôs no outro vídeo, tem um vídeo interessante que a gente fala sobre o preço das baterias originais, você vai ter um ótimo equipamento. O processador é o A14 Bionic, e aqui ele já começa a introduzir uma geração nova de Neural Engine para fazer a parte de inteligência artificial, que muitas vezes a gente não se dá conta que o iPhone está utilizando a inteligência artificial. A Apple não veicula tanto assim, mas, por exemplo, as fotos que você tira, ele sempre vai comparar com fotos tiradas por outras pessoas internamente no aparelho para te dar a melhor nitidez, o melhor brilho, a melhor calibração de cores. Ele já conta com esse recurso no 12 Pro, vai te satisfazer bem durante 3 a 4 anos. Então você vai ter um equipamento aí para 2026, 2027, mas você não vai precisar trocar de equipamento, ele vai continuar rodando super bem. Então, no iPhone 12 Pro, o valor de mercado é em torno de R$ 3.500, você vai encontrar ele no mercado de usados, e sempre lembrando da necessidade de você tomar cuidado quanto à troca de peças que vai chegar o telefone em suas mãos. Então, como você não tem como fazer esse controle, é interessante saber se a pessoa fez uma substituição por uma bateria original, uma tela original, mas em condições ideais, que a pessoa fez uma manutenção devida,
É um aparelho aí que vai ter uma performance interessante aí pelo menos de 3 a 4 anos no máximo. O iPhone 12 é um equipamento que eu considero que ele está no limite para você adquirir. Ele tem a tela XDR também Super Retina. Capacidade você começa a encontrar ele em 64 GB, vai até 256. E você encontra ele vendendo nas grandes magazines em torno de 3.200 novo. Então, usado, se você pagar mais do que R$ 2.500, 2.200, você vai estar pagando caro. Você tem a possibilidade de comprar um novo em até 10 vezes sem juros, a 3,5. Vai te atender aí 3, 4 anos esse equipamento. Ele tem uma tela com uma luminosidade um pouco menor, de 625 nits, e chega até 1.200 HDR. Ele tem o processador A14 Bionic, com um processador de 6 cores e uma GPU de 4, que é interessante. E a Neural Engine já de 16 cores, que é aquilo que a gente conversou sobre começar a fazer a parte de inteligência artificial. No iPhone 12 Pro já foi um novo tipo de tecnologia adotado para fazer essa parte de Neural Engine. Mas no 12 ainda ele vai fazer, que é a versão antiga, que é a mesma que veio no 11 Pro, vai fazer bem, você vai conseguir fazer fotorretrato. Quanto à câmera, você vai ter um zoom ótico de 2x, que é bem ok. A abertura da câmera principal é de 1.6, você vai conseguir tirar boas fotos no ambiente um pouco mais escuro, e tem uma grande angular para você fazer foto de 0.5, que é bem interessante também. Se você comprar ele no mercado de usado, tome cuidado com as orientações quanto às peças, que a gente tem dito nos outros modelos. Esse telefone vai conseguir segurar aí, pelo menos para você, uns 3 anos, no limite de 4, vai funcionar bem, sem engasgo, sem travamento, recebendo atualizações. Então, é um equipamento que eu considero bem interessante para aquisição. O iPhone 11 Pro foi praticamente o primeiro aí que acompanhou as 3 câmeras que a gente já conhece, que é uma câmera grande angular de 1.8 abertura. Você pode verificar que nos outros iPhones a gente tem falando de câmeras com abertura de 1.6, então ele entra um pouquinho menos de luz. Vai tirar boas fotos, mas na parte noturna ou nos ambientes mais escuros as fotos não vão ser tão boas quanto nos iPhones que nós citamos anteriormente. E tem um zoom ótico de 2, com abertura de 2.0, que é uma câmera bem interessante. Eles conseguem fazer aquele efeito bokeh, que é aquele desfoque no modo retrato. Foi o primeiro iPhone que trabalhava com modo retrato bem interessante. Tem uma tela Super Retina XDR. O brilho varia de 800 nits para 1.200 nits, quando está utilizando HDR. O processador é o A13 Bionic e tem o Neural Engine de terceira geração. Lembrando que o iPhone 12 Pro já é o de quarta geração. Ele vai ter ainda um bom desempenho, acredito por uns 2 anos, vai te atender bem, vai tirar boas fotos, que é um equipamento Pro. Só que você tem que pensar também que já é um celular que foi lançado há 4 anos atrás, né? Nós tivemos, depois do 11 Pro, o 12, 13, 14, 15. Então, o tempo acaba tendo uma influência grande. E aqui eu recomendo vocês tomarem muito cuidado também quanto às peças utilizadas na reposição. Se o celular já teve troca de bateria, muito provavelmente quem o teve já trocou, ou se não está trabalhando com uma bateria com uma saúde menor do que 80%. Então lembre-se, quanto mais antigo o aparelho, mais cuidado você tem que tomar quanto às peças. No mercado de usados, esse equipamento você vai encontrar em torno de R$ 3.200. Eu, particularmente, entendo que às vezes seria interessante, se você está com um orçamento um pouco mais limitado e está pensando em pegar um 11 Pro, já ir no iPhone 12, o simples, mesmo perdendo a teleobjetiva, porque aí você vai ter um equipamento pelo menos um ano mais novo e com uma bateria um ano mais nova. Vai perder a teleobjetiva, mas faz parte. Ele vai entrar melhor no seu orçamento. Eu acho que você vai ter um risco na hora da compra um pouco menor. Mas eu continuo recomendando ainda a compra do 11 Pro, desde que você pense em ficar somente até 2 anos com ele. O iPhone XS vai encontrar a partir de uns R$ 2.000. Eu já não consigo recomendar para vocês adquirirem o XS, eu acho que ele está no limite do uso. Acho que por R$ 2.000 aí você pode ir para os iPhones da linha
convencional, tentar partir para o iPhone 12, tenta aumentar um pouquinho o seu orçamento para adquirir um equipamento que vai ficar um pouco mais tempo, porque eu acredito que a durabilidade desse equipamento, para ser satisfatório para o seu uso, ele vai ficar um pouquinho mais comprometido, então vamos dizer que ele vai trabalhar bem durante mais um ano e meio, e o valor não é tão barato assim para você fazer a aquisição só para ter um iPhone. Bom, eu espero que essas dicas ajudem vocês a escolherem um iPhone que não seja tão caro quanto o dos preços de lançamento. Peço que vocês compartilhem o vídeo, curtam, recomendam, se inscrevam no canal, que é muito importante para nós, e até o próximo vídeo.